Fala rapaziada, quem tá falando aqui sou eu, Wallace Ferreira da Mota, mais conhecido artisticamente como MC Smith. Quando deu umas 9 horas, na janela. É a polícia, eu falei, caraca, de novo, mano. Hoje os agentes foram cumprir 5 mandados de prisão contra MCs. Eles já foram indiciados pelos crimes de apologia ao crime, incitação, associação ao tráfico e formação de quadrilha. Abre a porta, é a polícia, senão a gente vai arrombar. Falei, tá com mandado? Só vou abrir se tiver com mandado. Se não tiver, não vai entrar. Aí o cara, por favor, prazer. Sou comissário da DRCI, Delegacias de Repressão, Crime Informática e tal. O cara, pô, meu filho não vai nem acreditar que eu tô te prendendo. Eu falei, como é que é? O cara falou, você tá preso. Esse é o momento em que foi preso o MC Smith. Ele foi preso na Vila Cruzeiro, tá a imagem dele aí saindo do carro da polícia. Disse que só vai falar na presença do advogado, só falou ali vagamente em liberdade de expressão. Cara, a gente ficou muito queimado nessa época. Puta merda. Fiquei muito queimado. MC Smith é acusado pela polícia de incentivar os jovens das comunidades da Penha a participar do tráfico. Esses MCs, eles trazem os jovens para o tráfico através de enaltecer o uso de armas, incentivar a violência contra a polícia, desmerecer os mecanismos do Estado e enaltecer tanto os líderes quanto a facção criminosa. Você acha que essa prisão sua foi um caso de censura? Não tenha dúvida. O que é que você acha? Não, mas ele fica rendendo pra bandido. Eu falo, pô, velho, eu não rendo pra bandido, cara. Eu só conto o que acontece, porque quem mora na favela vive a lei do crime. Eu sou um contador de história. Eu, Smith, sou um contador de história. Os leões do funk estão de volta! Aí, ó, acorda! Tem coisa boa por aí! Paz, estamos de volta! Samba carnavalesco, gravado pelo Baiano e Porto de Fora, para a Casa Edson de Janeiro. Canalha, 1000 vezes canalha. O chefe da folia pelo telefone manda me ajudar. Eu sou do bem, sempre preguei o bem. Vai lá no morro, fala pro bandido que não pode cantar. Não tem como. Eu só quero voltar a trabalhar. Eu também enquadro. Por que você não vira presidente da República? Você não vira presidente da República? Apologia. Eu achei bom ter proibido. Sexo, sessão vulgar. Alô, povo de Deus! Jesus quer te abençoar! Não, vai na palavra de Deus através do funk. O movimento funk é maior que todos nós. Mas por que não acredita no cara, mano? Uma proposta para criminalizar o funk. Da lei anti-baixaria. Olá, pessoal do funk. Tá aqui o presidente Lula sancionando. Nada de censura, quem quiser ouvir suas baixarias com seu dinheiro, que ouça. Funk é cultura e aqui tá sendo provado que o funk é cultura mesmo. Não sei se eu lembro todo ainda não, irmão. Aí, eu cheguei e acabei com tudo! Me chupei, garoto! Quando as pessoas chegam no camarim pra tirar uma foto, as pessoas tomam um susto. Porque eu sou uma pessoa calada, eu sou uma pessoa quieta, eu não xingo. Em casa eu gosto de silêncio. Eu moro num lugar super natureza, super zen, super silêncio. Mas ali no palco você vai deduzir uma outra pessoa. Uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, uma pessoa que gosta de barulho, de bagunça, de festa. E eu sou totalmente ao contrário disso, sabe? Me parece que há uma dificuldade muito grande de algumas pessoas entenderem o que é o eu lírico, o que é uma fantasia, o que é um registro, o que é um relato, o que é uma música, a partir das experiências de outras pessoas e o que é uma realidade de fato. Quem gosta de Jesus Cristo, levanta a mão pro alto aí. Ficou preso eu, Ticão, Frank, Max de Dor e o primeiro MC de proibidão da história, que era o Galo, mas a dele já era um outro processo. Para o delegado, o que a MC Galo faz não é arte, é crime mesmo. Não bastasse a linguagem chula,
né, ela enaltece a atividade do tráfico, enaltece o poderio bélico do tráfico. Tá na letra ali, tudo que acontece na favela, não conta a vida de qualquer um, pô. Não tem o direito de sonhar, entendeu? A letra é correta e reta. 24 de dezembro, às 10h30, nós saímos. E aí começa uma nova fase da minha vida. Não vamos cantar mais nada, porque agora é hora de ir pra casa, comer peru de Natal, rabanada, que a família tá esperando, tô cheio de fome. Aí eu começava a fazer 15 anos. Casamento, festa de prefeitura. Quando os caras viam que eu era preso, você poderia depositar de volta no depósito? Ah, ele já foi preso, né? Não é legal pra nossa imagem e tal. Isso dói um pouquinho. Aí todo mundo falou, agora eu não posso mais falar de guerra. Agora eu tenho que falar uma coisa mais tranquila. Eles foram autuados, eles foram investigados a partir das músicas que eles tinham produzido. Tanto que assim, eles nem ficaram tanto tempo presos, a acusação ela não foi comprovada. Tudo que vem do favelado, cara, sendo favelado, sendo branco ou preto, o cara vai ser execrado. A gente está falando de uma expressão cultural que é preta e periférica. Eu não tenho dúvidas que a censura que o funk sofre tem uma camada de racismo, tem uma camada de classismo, né? Porque todo esse processo de criminalização, de censura, de desvalorização do funk, eles estão permeados por esse discurso de quem produz, quem consome, onde está o funk. Essa população, independentemente de cantar ou não, já é vista pelo Estado com desconfiança, né? São discriminadas, é o alvo seletivo, né, preferencial do sistema repressivo penal. Então, quando essas pessoas fazem músicas, ainda mais quando falam sobre violência, sobre criminalidade, essa suspeita aumenta. Quer dizer, aquilo é uma obra de arte. Então tem muito de fantasia, é claro. Muitas vezes as letras são baseadas, inspiradas em fatos reais, mas mesmo assim o artista muitas vezes exagera, mistura ficção e realidade, pega a história de uma outra pessoa e canta como se fosse a própria história. Então eu acho que grande parte da dificuldade que o funk tem é justamente conseguir se afirmar como uma obra artística que deve ser respeitada como qualquer outra obra de diversos outros gêneros. Se fossem outros artistas, em outros ritmos, com um discurso semelhante, será que iam realmente achar que o artista estava vivendo aquilo que ele estava cantando? Tu sabe que eu sou vida louca pra ser, cara bandida. Pegaram uma foto de um clipe que eu tinha feito e esse clipe eu estava armada, atuando, e essa foto começou a rodar no grupo de WhatsApp dos policiais de Niterói. E aí eu fiquei com muito medo, fui na cidade da polícia, no Rio, só que o delegado falou, não, mas você não está procurada, não tem o que se fazer. Eu falei, mas eu tô com medo, então eu tô vindo aqui. Eu comecei a ser perseguida, eu fui parada brutalmente numa blitz à noite, blitz do exército com a PM. Cara, era tipo, sei lá, 10 fuzis apontados pro meu carro e pra mim. E aí eles estavam xingando muito agressivo. E eles tudo encapuzado. E eles queriam xingar, eles queriam esculachar, queriam botar terror. Tanto que nem revistaram o carro. Depois liberaram a gente. Aí cantaram a música do Jorginho, se eu não me engano. Jorginho me presta doce pra me fazer um barulho. Só que quando liberaram a gente, ficaram seguindo a gente. Fui sentir da praia e eu falei, não, aqui com certeza tem câmera. E fiquei ali, e fiquei esperando com medo, sem saber pra onde ir. Proibidão hoje no Rio é falido. Porque hoje o trap tomou nosso espaço. Eles chegaram devagar, mas tomaram nosso espaço. Mas o trap também só cresceu financeiramente por conta da estrutura que os burgueses colocaram. Se você pegar alguns selos aí, é tudo de cara que nunca sofreu na vida. Cara de vida boa, de família classe alta, classe média alta. Então eles fizeram o trap por um outro nível financeiro, porque eles já vieram de um lar com base econômica. Cada favela, dependendo da sua facção, tinha o seu baile funk. Quem sustentava o funk nessa época eram os traficantes.
que botavam as equipes de som, né? Então isso manteve o funk até o meado dos anos 2000, quando o funk veio para uma nova guinada, que vem Mano Tigrão, vem Serginho Lacraia, Tati Quebra Barraco. Uma parede humana avança sobre os banhistas. Pavor e insegurança. Sem que se saiba de onde começa uma grande confusão. O pânico toma conta da praia. As pessoas correm em todas as direções. Desde que o funk começou a ser produzido no Brasil com letras em português, já havia uma suspeita, né, generalizada, digamos assim, por parte de algumas autoridades em relação ao funk. Principalmente a partir de um episódio que ocorreu em 1992, um suposto arrastão na zona sul do Rio de Janeiro. O que ocorreu foi uma briga, né, entre galeras rivais que se encontraram. No Arpoador houve arrastão e em Copacabana a confusão teve até tiros. O que se começou a noticiar ali nos anos 90 era que os culpados pelos arrastões eram os funkeiros. Aí dali começou o funk ser pejorativo. E por incrível que pareça, quem não deixou o funk morrer foram os traficantes de favelas daquela época. Porque o funk não podia mais tocar nas casas de show, nos clubes. Tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar. Em alguns momentos da história brasileira, o Estado conseguia simultaneamente estimular algumas linguagens e, ao mesmo tempo, perseguir alguns artistas, né, fazedores de cultura que estavam também com essas linguagens. Então, um exemplo clássico, o samba, né, que era estimulado pelo Estado por meio das rádios, né, por meio da difusão e etc., se dava no mesmo bojo desse estímulo que criava uma sensação, né, de ufanismo, de homogeneização nacional. Tinha uma lei da vadiagem que perseguia os sambistas e também uma ação policial muito forte para tentar dissolver os núcleos de vagabundos do samba que estavam ali. Tem um mecanismo aí que é de você estimular as linguagens, mas ao mesmo tempo falar, não é, mas segura a onda, tô dando uma força aqui, mas eu também estou segurando aqui, que faz com que se tenha uma espécie de equilíbrio baseado na tensão. Para determinados setores da população, pouco importa se o governo da ocasião é de esquerda ou é de direita. A gente não pode esquecer, por exemplo, que a Lei de Drogas de 2006, que aumentou e muito o encarceramento em massa, foi promulgada durante um governo do presidente Lula. Assim como foi um governo de esquerda federal, do presidente Lula, que mandou as Forças Armadas dominarem as favelas do Rio de Janeiro. O Sérgio é o melhor governador que o Rio de Janeiro já teve. O governo, claro, não tem controle sobre tudo, inclusive sobre o poder judiciário. Mas eu diria que grande parte dos MCs que tiveram problemas com a justiça foi ao longo de governos de esquerda. Depois, com o governo de direita, não mudou muito isso, né? A gente está falando de uma população que há séculos, né, é alvo preferencial do sistema penal. Eu vejo a TV muito inserida no processo que eu chamo de glamorização do funk, que é um processo que ele vem junto com a criminalização. Os filhos da classe média começaram a ter acesso a esse baile funk. Então, quando esse movimento acontece, favela e asfalto, né, trocar figurinha com esse funk, o funk ele começa a se popularizar. DJ Malboro! E aí ele começa a entrar esse processo de glamorização, que é justamente a entrada do funk na TV e aquela entrada massiva. Bora devagar. Quebra devagar. E passa a chegar em outros lugares e tem um alcance nacional. A gente vê muito isso com Claudinho Bochecha, por exemplo, São Gonçalo. E aí o funk ele aparece em programas dominicais, o funk ele começa a ter disco de ouro, disco de platina, disco de diamante, começa a tocar em novela. Sou fã de carteirinha. Se a gente for analisar os jornais, né, essa parte jornalística da TV,
A gente vê até hoje, por exemplo, MCs que são muito importantes, o viés vai ser diferente, vai ser outro. Meio quadro e agora o carro... Aí aparece no Datena. Espero que ele seja feliz na carreira dele. Olha o Tormentei, um tapa na cara! Poucas ideias, vergonha, família! Tem que colocar a cena no ar e falar que o Rian foi liberado pela polícia, pô! Mais ou menos em 1995, ocorrem as primeiras denúncias de que alguns funks faziam apologia às facções criminosas. Esses funks, que foram apelidados de proibidão, eles são feitos pela comunidade, para serem tocados nos bailes de comunidade, nos bailes de favela. Só que isso acabou vazando. Então quem não é daquele território pode ficar um pouco chocado com algumas letras, porque não entende. Aquelas letras não fazem o mesmo sentido para as pessoas de fora do que fazem para as pessoas de dentro. Era divertido para os jovens surfar no trem, surfar no ônibus, sair na porrada com a comunidade que era lá do ar. Isso era perigoso. E tem moleques que gostam de viver no perigo. O cara que nasce na favela, o moleque de 7 anos, ele tem muito mais experiência que eu e você juntos. Muitos, inclusive, querem cantar funk consciente, que faz crítica social e não se confunde com o funk de facção, mas não encontram um espaço no mercado. E aí lá eles têm que cantar aquilo que agrada, né, o público, ou que agrada pelo menos os chefões, né, do morro. Mas não necessariamente eles fazem parte dessas facções, porque eles sabem que existe uma certa glamorização. Você falar que você é de facção, que você apoia determinada facção, isso traz aquele gostinho de proibido que atrai, né, principalmente jovens, rebeldes e tal, que levam esculacho da polícia e acabam encarando esse tipo de música como uma válvula de escape, um grito de revolta. Quer dizer, se eles não podem revidar na força física, pelo menos simbolicamente, no campo artístico, o proibidão às vezes acaba funcionando como uma espécie de revide à atuação violenta da polícia. Na capital de São Paulo, os menores cheios de ódio. Ou como uma forma também de afirmação de orgulho territorial, afirmando seu orgulho de pertencer àquela comunidade e se contrapondo a uma outra comunidade que é dominada por uma outra facção. Vamos esperar, jamais estar aqui dentro. Nem eu, nem Max, nem Fonte, nem os dois, nem o Ticão. E olha, aqui no Guarujá também um cantor de funk, ele foi preso ontem. Fizemos a prisão pela prática de apologia ao crime, promover a organização criminosa, preso em flagrante na data de hoje. Trata-se de um crime inafiançável. Então, pessoal, sou o Júnior DBC, entendeu? Responsável lá por gravar aquele vídeo lá onde eu cito lá o nome dos policiais. Vem através desse vídeo aqui pedir desculpa, não foi minha intenção causar tudo isso que eu causei, entendeu? E uso do crime organizado. Como a pena de prisão é a pena mais grave, mais severa, a pessoa ela tem que ser acusada por uma conduta bastante clara e objetiva. Crimes contra a paz pública. Como você sabe se a paz pública foi violada? Para algumas pessoas pode ter sido, para outras não. Então, o crime de apologia está dentro desse contexto. A interpretação vai variar conforme a pessoa que está lendo. Se todos os juízes vêm do mesmo extrato social, eles vão julgar conforme os valores da sua classe, do seu grupo. Artista não é bandido, nós só canta o que... Isso de ser preso, tudo bem, é mais pro lado dos homens. Porque eu sinto que é mais os homens que cantam o funk proibidão, por exemplo. Mas quem sofre mais é as mulheres, cara. Porque as mulheres não tinham nem espaço para ser presa, entendeu? Elas não podiam nem estar nos lugares, subir no palco. Quantas mulheres talentosas tem que canta funk, canta trap e não tem oportunidade? Porque o mercado só dá oportunidade para os homens. Pega a visão, taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. Como mulher, eu acho a letra ofensiva e a banalização, né, do sexo, da violência, do estupro. A música causou polêmica e está sendo acusada de fazer apologia ao estupro. O funk provocou polêmica e foi retirado da principal plataforma digital de músicas do mundo. Eu fiquei contra isso, realmente. Muitas mulheres ficaram contra isso, porque existe um limite, né? Mesmo que seja uma atuação e não seja real, tá, mas eu acho que tem que haver um limite, né?
um mínimo de um limite. A pergunta é, qual é a melhor saída para lidar com esse tipo de produção artística, que muitas vezes de fato é machista, racista, homofóbica, né? É a via judicial? É uma resposta dentro da própria arte? Só um recadinho de leve pra quem fala que quer. As funkeiras fizeram muito isso, né? O Brasil precisa amadurecer a noção de liberdade artística. A gente ainda precisa evoluir o sentido de liberdade artística tanto no campo cultural e artístico quanto para as autoridades, tanto no campo institucional, né? A liberdade artística ela é garantida pela Constituição Federal, assim como ela é garantida a liberdade intelectual, a liberdade científica, a liberdade de cátedra, a liberdade de imprensa, o direito de protesto. Todos eles aí têm um lugar na Constituição que faz com que sejam direitos fundamentais. As outras liberdades, podemos dizer assim, elas já foram mais trabalhadas, já foram mais desenvolvidas, né? A gente pega a liberdade de imprensa, é um cânone muito importante. A liberdade de cátedra, a liberdade dos professores, o direito de protesto. No entanto, a liberdade artística ela ainda é incipiente do ponto de vista do seu desenvolvimento jurídico, por exemplo. Fala-se muito pouco, discute-se pouco, os próprios artistas ainda não têm uma consciência sobre o sentido e a real importância da defesa da liberdade artística, a consciência sobre esses direitos. A grande questão que se coloca é a seguinte: como do ponto de vista jurídico a liberdade artística é um instituto ainda pouco desenvolvido, quando esse direito fundamental entra em conflito com outros direitos que são mais tradicionalmente desenvolvidos acabam subjugando esse. E a estrutura judiciária brasileira não está preparada ainda para lidar com as questões de liberdade artística a contento. Não tem um acúmulo, ainda não tem um preparo, não tem uma maturidade com relação a esse instituto. Vários outros argumentos, várias outras normas e leis acabam sendo utilizados para tentar fazer sucumbir a liberdade artística naquele momento. Muitas vezes a repressão a um subgênero específico de funk abre espaço para a ascensão de outro subgênero. Então, se você não pode mais falar sobre crime, então vamos falar sobre sexo. Ah, não podemos mais falar sobre sexo, então vamos falar sobre marcas de luxo. Então, de certa forma, o Poder Judiciário e a polícia acabam interferindo no tipo de produção de funk que é feito. Hoje, não tem como mais barrar o funk, porque o funk ele criou outros filhos no Brasil. Nordeste, forró com os linguajares do funk, o brega funk, aí vem um piseiro, vem uma rocha, tudo do funk. Aí você vai pra Bahia, o que as pessoas estão fazendo lá não é mais axé, é funk. Então houve uma certa apropriação das pessoas porque eles se identificaram com aquele estilo. Quando eu comecei, não tinha funk em casamento, não tinha funk em festa de 15 anos, não tinha funk que eu me lembre, não tinha funk no Rock in Rio, no Lollapalooza, por exemplo. Hoje em dia tem. É a minha terceira vez que eu cantei no Rock in Rio. Então eu consigo ver uma mudança, uma melhora. Só que existe muita coisa para melhorar. Eu não vou me contentar em que melhorou. Eu quero estar no mesmo patamar que os caras estão. Entende? É isso.